1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Amém? 1 Pedro 1, 19 a 21. Acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Te louvamos, agradecidos pela tua presença entre nós nessa noite. Como podemos provar, experimentar e podemos dizer que o Senhor está entre nós e dentro de nós. Obrigado pela tua presença, Senhor, que é real nesse lugar. Pedimos a Ti agora, ó Espírito Santo, que nos guie na mensagem nessa noite. Fala ao nosso coração. Pedimos que ilumine os olhos do nosso coração nessa noite, para que possamos entender o encargo do Senhor para o Teu povo. Os que estão aqui, os que ainda ouvirão. Senhor, nos ajuda nessa noite. Sabe das nossas deficiências, nossas dificuldades, mas nós esperamos em Ti, Espírito Santo. Nos usa com Tua graça, com Tua misericórdia e gentileza nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, que oramos. Lembrar da mesa do Senhor é algo que requer uma apreciação grandiosa. Lembrar que Deus criou tudo em 6 dias e depois criou o homem para a sua própria glória, porque o fim principal do homem é para dar glória para Deus. Amém? Deus criou o homem para a sua própria glória, para a sua própria beleza, para a sua própria majestade. Então, quando a gente olha para a cena pós-criação, ela não é uma coisa muito bela. Ela chega a ser um tanto assustadora, porque aquele homem criado, colocado no jardim do Éden, com a visitação de Deus, Deus todos os dias ia e visitava o homem e tinha esse contato que você sentiu aqui, né? Esse coração quebrantado, o espírito aguçado, a alma derramada, porque Deus estava ali. Amém, irmão? Deus estava ali. Quando Deus estava no Éden, eu não acredito que era uma coisa formal. Oi, Senhor. Oi, Jeová. Tudo bom? Não era assim, irmãos. Era uma visitação gloriosa. Era uma presença gloriosa para Adão e Eva. Imagina, a palavra hebraica para Éden é lugar de delícia. Era um ambiente de desfrute. Deus e o homem em Deus, num companheirismo mútuo. Aleluia, irmãos. Deus estava ali, querendo a presença do homem, falando com o homem, mas de repente, esse homem criado por Deus, perfeito, irmãos, perfeito, com o espírito humano, como uma alma vivente, com uma consciência para Deus, um discernimento para Deus, com uma comunhão viva para a presença de Deus, com uma mente para Deus, com uma vontade para Deus, com uma emoção que era só para amar Deus. De repente esse homem cai. Ele caiu em pecado. E Deus desceu. Aleluia! Deus desceu como sempre descia. E Deus chegou no Éden. É até estranho.
que Deus pergunta: onde vocês estão? Irmãos, a presença manifesta de Deus ali no Éden não mudou em nada. Mesmo depois da queda, Deus ainda queria a presença do homem, mas o homem disse: Senhor, nós ouvimos a sua voz e tivemos medo. Desde quando Adão e Eva tinham medo de ouvir a voz de Deus, irmãos? Você já se pegou que Deus te visitou nessa noite? Você chorou, você mergulhou na presença dele, você que se quebrantou para Deus. E de repente Adão se viu nesse mesmo processo, de que agora ele temia ouvir a voz de Deus. E de repente, irmãos, Deus faz uma coisa maravilhosa. Deus, ele imola um cordeiro, aleluia! Esse cordeiro de 1 Pedro 1,19, o precioso sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, ele primeiramente é visto no jardim, lá logo após a queda do homem. Deus imola o cordeiro, derrama o sangue do cordeiro, pega as vestes daquele cordeiro imolado e veste Adão e Eva com a sua própria justiça. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, Deus não queria participação do homem em nada. Deus não queria que o homem entrasse com as suas próprias obras, com seus próprios meios. Deus falou: eu vou te resgatar, eu vou te buscar, eu vou te trazer de volta para mim. Isso é chamado de redenção. Efésios 1,7, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Está ali, irmãos. O primeiro casal perdoado, o primeiro casal aceito, o primeiro casal reconciliado, o primeiro casal abraçado por Deus, o primeiro casal trazido para a presença de Deus depois de pecar. E aqui está Pedro, diante de uma igreja perseguida, depois de mais de 30 anos seguindo o Senhor desde Pentecostes. De repente, Nero coloca fogo em Roma. Esse é o contexto das epístolas de Pedro. E o alvo é os cristãos. Já percebeu que as pessoas nos acusam por nada? Nós não fizemos nada, a gente não estava lá, a gente nem falou aquilo. E as pessoas: você fez. Você fez. Foram isso que fizeram com os primeiros cristãos no século I. E Nero colocou fogo em Roma e falou: sabe quem incendiou Roma? Os cristãos. E agora que desafio, irmãos. Os crentes não podiam mais reunir em nenhum lugar. Então se dispersaram, cada um para um lado. Foram para a Ásia, para a Bitínia, Capadócia, o Ponto, Macedônia, se distribuíram em vários lugares e não podiam mais reunir no nome do Senhor. E agora a bela tarefa de Pedro é encorajar aquela igreja dispersa. Você já percebeu que a nossa experiência às vezes é assim? A gente não pode reunir, a gente não pode congregar. Se lembra da pandemia? Era aquilo ali que aconteceu. Você não podia se aproximar de outros crentes. Você não podia estar com os outros irmãos. E de repente Pedro escreve essa epístola e começa dizendo: bendito o Deus e Pai que nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia! No meio da perseguição, Pedro diz: resta uma esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Pedro fala: há uma esperança para o cristão. Mas não é só de esperança que crente vive, amém? Não é só de esperança que a gente vive. Deus envia provações para a gente. E Pedro diz no capítulo 4 de 1 Pedro: não estranheis o fogo ardente que arde no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, aqui a igreja está sendo perseguida.
está sofrendo. E Pedro diz, não esmoreça por causa do sofrimento. Amém, irmãos? 2025, vou te dizer qual é o ano que a gente vai viver. É o ano do sofrimento. Amém? Amém, irmão? Vamos lá. O ano de 2025 é o ano do sofrimento. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Pedro diz, não estranhe. E saiba, nesse dia 4 de janeiro, não estranhe o sofrimento. Não estranhe a perseguição. Não estranhe a perda. Não estranhe o desemprego. Não estranhe, irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. A nossa casa não é aqui. Nossa morada não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Deus nos deu uma esperança viva. E essa esperança viva é o quê? É o novo céu e a nova terra que há de vir. E Pedro chama os cristãos. No capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, desejai ardentemente o genuíno leite da palavra, como um bebê, ou no grego, uma criança nascida de novo, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém, irmãos? No meio do sofrimento, os nascidos de novo, de 1 Pedro 1, 3 e 4, a nossa esperança é que nós vamos crescer no meio do sofrimento. Amém? No meio da adversidade, no meio da provação, no meio da perda, no meio dos terrores, no meio dos temores. Vou te dizer uma coisa. 2025, nosso lema não é pare de sofrer, amém? Quem já ouviu que o lema da igreja atual, contemporânea, é o quê? Pare de sofrer. Eu vou te dizer que o lema da igreja atual é sofra, amém? Sofra, irmãos. A única maneira de crescer espiritualmente é por meio de sofrimento. Por isso que Mateus 16, 24, o Senhor falou, aquele que quer vir após mim, o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Hoje os crentes querem um evangelho sem cruz, sem a mensagem da cruz, sem perder, sem tirar nada. Eu estava numa conferência, eu ministrei primeiro, depois veio o irmão, ele tinha um carro importado parado, e cheio de irmãos em Volta Redonda. E de repente, aquela criancinha pegou uma pedra. E a conferência, o irmão cheio do Espírito Santo. E a criança desenhou a turma da Mônica no carro importado do irmão. E o irmão vendo como que se não tivesse acontecendo absolutamente nada. E os irmãos aflitos. E ele falou, deixa, irmãos. Deixa o menino desenhar. Porque a nossa recompensa real é o céu, é o reino, é o milênio, é o reino que há de se manifestar nessa terra, irmão. As nossas bênçãos e as nossas prosperidades não estão aqui. Efésios 1:3, Paulo diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz, que nos tem o quê? Abençoado. Você é abençoado, amém? Amém. Mas isso não significa que você não vai parar de sofrer. Alguns vão rabiscar o carro da sua vida. Alguns vão te desprezar, vão te abandonar. Então Pedro chama os cristãos a entenderem essa obra gloriosa de Cristo na cruz. Se somos regenerados, se estamos no processo de crescimento espiritual, embora as coisas não vá bem, Pedro diz aqui, é porque nós fomos comprados. Você se sente comprado e comprada? Pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Essa história aqui, Pedro tira da narrativa de Gênesis.
de Êxodo capítulo 11, 12 até o 14. Quando os filhos de Israel, irmãos, estavam presos, subjugados no Egito, Deus envia Moisés. E a palavra de Deus para Moisés fala para Faraó, para o povo sair debaixo dessa servidão. Como? Deixa o povo ir para adorar no deserto. Pois esse é o propósito de todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem. Deus nos criou para adorá-lo, amém, irmão? É por isso que essa presença tão gloriosa começou ali, pegou aqui, pegou aqui, pegou ali, pegou aqui, porque você nasceu para adorar, irmão. Você não nasceu para ficar estático, analítico, teológico, né? Igual aqui a mulher dos olhos bugalhados. Quem estava tendo comunhão lá? Não, irmãos. Deus nos criou para adorá-lo. E Faraó fez a grande proposta. Vai os mais velhos, os de meia idade, mas deixa as crianças. Amém, irmãos? Deixa as crianças aqui no nosso meio, amém? Deixa no celular, deixa entre nós. Fica aqui. O meu pula da cada cambalhota. Se vê o vídeo de São Gonçalo, Pedro passa 100 vezes na gravação. Eu falei, deixa aqui, amor. É aqui que esse garoto tem que crescer. Fazendo bagunça, que ele é autista. Ele pula de um lado para o outro. Mas Deus não queria um pouco do povo. No meio do povo. Deus queria, irmãos, todo o povo de Israel. Amém, irmãos? Deus não quer te salvar incompletamente. Deus quer um povo pleno. Quer salvar-nos plenamente. Faraó não ouve. Deus endurece o coração de Faraó, envia as pragas. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quinta praga, sexta praga, sétima praga, oitava praga, nona praga, na 10ª praga, a morte dos primogênitos. Deus fala, olha, mata um cordeiro. Amém, irmãos? Tem que matar um cordeiro. Derrama o sangue. Para cada família, mas se a sua família é pequena e tem outra família, convida outra família. Chama outra família e outra família. O cordeiro é para todo mundo, irmãos. Amém? Amém. João 1, 29, ele falou isso. Eis o quê? O cordeiro de Deus que tira o pecado do quê? Do mundo, do cosmos. O Senhor veio para todo mundo. Então o cordeiro lá em Êxodo 12 era para quem? Para todo mundo, para toda a família que estivesse dentro da casa. Deus nos ensinou uma coisa linda. Eu aprendi isso há 40 anos, reunindo as casas. De casa em casa, cada casa uma igreja, cada lar um pedaço da igreja do Senhor na cidade. E a igreja vai mais longe, ela reúne aonde você quiser. Tem irmãos reunidos no shopping. Tem irmãos reunidos na parada do ônibus, debaixo da árvore. Aleluia, irmãos! O cordeiro é para toda casa, para todo lugar, em qualquer ambiente. Reúna, abra sua casa, receba os irmãos. Receba os irmãos que amam e caminham na direção do único cordeiro. Não fica cercando sua casa. Faz igual o irmão Gilberto. Ouvi 10 vezes, eu falei, esse cara come o cordeiro mesmo. A minha casa está aberta. Falou para mim, falou para ele. Eu falei, meu Deus, haja casa. É grande, agora eu tô curioso. É grande ou pequena, Gilberto? Para tanta gente. Por quê, irmãos? Quem estivesse em casa estava protegido, porque nos umbrais da porta, Deus falou, passa o quê? O precioso sangue, amém? Amém, irmão? Vocês entenderam? O que protegeria as famílias dentro de casa? Era o sangue. Aqui Pedro diz, o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, irmãos. É esse que protege a sua casa, que salva a sua casa, salva os seus filhos, salva a sua família.
Tive o testemunho de irmãs novinhas que estão aqui, foram salvas pelo sangue de Jesus. É pelo sangue. Se lembra do hino que a gente cantava muito tempo atrás? Pelo sangue de Jesus, amário, pelo sangue, somos redimidos, sim, é pelo sangue. Ninguém vem à comunhão da igreja se não for pelo precioso sangue. Viva pelo precioso sangue, caminhe pelo sangue, viva debaixo do sangue, da esfera do sangue, da manifestação do sangue. Vivemos uma era em que os irmãos esqueceram do sangue. Debaixo de um monte de condenação. Tudo condena, tudo é o diabo. O diabo está ali, o diabo está aqui. Irmãos, que negócio é esse? Está aqui o sangue precioso que é sem defeito, o sangue que não tem mancha, é o sangue que te libertou do mundo, te libertou do diabo, te libertou do eu, te libertou dos demônios, te libertou do ego, te libertou de tudo aquilo que o mundo intenta contra a igreja. Se é pelo sangue, irmãos. Ah, como que era a casa dos israelitas? Não sei. Mas eu sei que eles eram guardados pelo precioso sangue tipológico de Jesus. É esse sangue que te salvou. Não tem outra maneira se não olharmos para essa mesa com um coração de gratidão e falarmos: obrigado, Senhor, pelo seu sangue representado nesse cálice da nova aliança. Esse cálice que ali está o sangue de Jesus. Não cremos na transubstanciação, que é o sangue mesmo, somos protestantes. Não cremos nisso. Nosso cristianismo, nós cremos que esse sangue é uma experiência viva e diária do nosso viver, que a gente toma aquela obra de Cristo na cruz, substitutiva, expiatória, quando Cristo assumiu o meu lugar e derramou o sangue dele. 1 João diz assim: se você pecar, o sangue de Jesus te purifica de quê? De todo, irmãos. E tá crente aí, será que eu tenho perdão? Será que eu fui salvo? Quero te dizer nessa noite, você é salvo pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Romanos 8:1, nenhuma condenação há, irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, olha isso aqui agora, irmãos. Paulo diz assim, ela nos libertou, aleluia! Ela nos libertou da lei do pecado e da morte. Não há nada a ser feito, nada pode te tirar de Jesus, nem os seus pecados, nem as suas fraquezas. Paulo olhou para as fraquezas dele, diante da grandeza de Deus, e falou: Senhor, retira essa fraqueza, esse espinho na carne, nem me faz mal. Por quem era? 1 Coríntios 12, Paulo diz que era um mensageiro de Satanás que batia no seu rosto de noite. Você já teve uma experiência de todo dia a pessoa está te importunando? Você é isso, você é aquilo. E é isso que você fez no passado. Você vivia lá. Eu sei o que você fazia. Igual aquele filme. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não, irmãos. Deus virou para Paulo e falou: eu não vou tirar seu espinho. Um crente salvo pelo sangue de Jesus Cristo, que é sem defeito e sem mácula, Deus diz para Paulo assim: a minha graça te basta, porque o quê? O meu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Paulo diz assim: porque quando sou fraco, é que sou forte. Cristianismo bíblico, vida da igreja, reunião da igreja é para fracos, crentes salvos, lavados pelo sangue de Jesus, que estão baseados na graça que é a sua força.
diante dessa mesa, não só temos o cálice, que é o sangue, mas aqui o versículo 20, Pedro diz, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Olha agora, mais manifesto nessa era, há 2000 anos atrás. Por quê? Porque ele te amou. Ele se fez carne. João 1,14, o verbo. Está vendo essa mesa, se lembra? Tirar os elementos. Ah, meu Deus. Tirar os elementos. Corpo de Cristo. O verbo se fez carne. Aqui Pedro usa uma expressão chamada manifestou. Você tem noção desse corpo partido? Lá no Calvário, irmãos, estava o Filho de Deus para ser entregue pelos nossos pecados. E quando a gente olha para esse corpo partido, era para você estar dando cambalhota aqui, irmãos. Porque todos homicidas, latricidas, que eram colocados na cruz, tinham seu corpo partido. Mas os soldados, quando chegaram, Jesus já havia dormido, já havia entregue o Espírito. O corpo de Cristo não foi partido na cruz, não. Por isso que o corpo não pode ser dividido. Neste corpo está todos os cristãos em todo lugar. Se lembra? Na cruz não é o corpo partido. A gente precisa rever. O corpo de Cristo não se divide de São Gonçalo do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu. Nós somos um só corpo. Amém. O que aconteceu? Um dos soldados pegaram uma lança naquele corpo íntegro. O corpo é íntegro, amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o único corpo. E fura ao lado do Senhor. João 19, versículo 34. E daquele corpo saiu o quê? Sangue e água. Aleluia! Amém, irmãos? O sangue é o sangue precioso para te redimir. E a água é a ação do Espírito Santo para te regenerar e te fazer uma nova criatura. O sangue te lava. E a água te transforma. Essa é a obra de Cristo, irmão. É esse corpo que foi oferecido por nós. E aqui Pedro diz, é por amor. Amém? Você se sente amado ou não? Você se sente atraído ao corpo? À igreja? Ao corpo de Cristo? O corpo com C minúsculo na cruz. Nos incluiu no único corpo com o ser maiúsculo. Todos os crentes, irmãos, estão no corpo de Cristo. João 11, 52 diz que a mulher de Cleópas teve um sonho e falou, esse homem é justo. E virou para o governador e falou, cuidado. Era o Filho de Deus, irmãos. E ela profetizou e disse, ele não só morreu pela nação de Israel. Olha agora, aleluia. Aquela mulher que nem cristã era, ela profetiza e diz, ele morreu para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão dispersos. Aqui está o corpo onde somos incluídos, colocados, porque você e eu somos amados pelo mesmo Pai. Não há dois pais, só há um Pai. É por amor de nós ou de vós. Você só está aqui diante da mesa, é porque Ele te ama. 1 João diz, não que nós tenhamos o amado, mas o que Ele nos amou primeiro. Quando que Ele te amou? Quando você estava lá na macumba.
Outros na cachaça, outros cheirando pó, outros na prostituição, outros fumando maconha, outros acabando de divorciar. Deus foi lá e falou: eu te amo! Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amém? O amor é uma ação contagiante de Deus para a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou e deu. Amém, irmãos? Está aqui, ó, ele deu, amém? Ele deu um homem num corpo. A gente perdemos, não sei se o irmão tem percebido isso. A mesa parece uma mesa fúnebre, teológica. Passei minha infância inteira com medo disso aqui. Eu tinha medo. O negócio era tão místico, tão estranho. Ninguém chora, ninguém quebranta. Não, irmãos. Aqui está essa grande realidade do universo. Que Deus nos deu um homem perfeito, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E agora? Mais uma. Atos 7 diz que na hora que Estevão estava sendo apedrejado, o homem encarnado, morto, sepultado, que ressuscitou, ao terceiro dia ele pega esse corpo humano com sangue, amém? Se lembra do corpo ressurreto? Tomé falou: eu só acredito se eu botar a mão. Ele falou: é corpo mesmo, Tomé. É um mistério da encarnação. É corpo mesmo. Toca aqui, toca na minha mão, toca do meu lado. Estevão vendo os céus abertos. E o texto diz que ele viu o céu aberto e o quê? O Filho do Homem. Quem? Não é o Filho de Deus. É Jesus como homem na glória, com corpo humano, com sangue nas veias. Amém? Esse é o mistério da mesa. É que temos um homem na glória. Aperta aí a pessoa que está do seu lado. Aperta ela agora. Aperta ela. É assim que ele está na glória. Você acredita nisso? Os crentes não sabem disso. Quem está na glória é igualzinho Osmar. Assim, ó. Carne. Estou forçando, irmão? Agora vamos usar teologia. Teologicamente, é isso que é. E Pedro diz, versículo 21, que por meio dele nos dá fé para a salvação, porque ele foi ressuscitado, já falei, dentre os mortos, recebeu a glória na sua ascensão, de sorte que a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Essa mesa é para te dar dois elementos: fé e esperança. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as coisas que você não vê. Paulo ainda diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo essa mesa? E é necessário que aquele que se aproxime de Deus, amém, irmãos? Creia, amém? Essa mesa é para crente, amém? Amém? Se você não é crente, creia, amém? Como que crê? A fé, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Se você não era, virou. Se ficou sentado, olhando para o pregador barrigudinho, pequenininho, creu, amém? Creu, não tem como fugir não, filho. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. É pela palavra que Deus manifesta a fé. O que é fé? Está em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Agora, não se espanta não. Paulo diz que a fé não é sua. A fé é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Uma vez o irmão virou para mim
numa conferência em São Paulo e falou assim: oi, Falcão! Quando ele viu, eu já ganhava um susto. Ele falou: sabia que você é crido? Eu falei: ele falou: Deus creu em você. Deus te fez crer. Igual Abraão, irmãos. Abraão, sai da terra e da sua parentela e eu vou te levar para um lugar que você não sabe. Hebreus diz que Abraão saiu pela fé, irmão, sem saber para onde ia. Viveu de altar em tendas, buscando a cidade cujo Deus é o arquiteto e o construtor, irmão. A fé vai te levar para o céu, para o reino, para Nova Jerusalém. A fé não está baseada nas coisas daqui. Fé não está baseada na sua casa, no seu carro. Não, irmãos. A fé está baseada na pessoa de Jesus. Ele é a nossa fé. E a esperança. Que esperança é essa? Vou terminar lendo Romanos 5:5. Paulo diz assim, que a esperança foi derramada em nossos corações. Aonde está a esperança? No seu coração. Por isso que você fala assim. Tem uma irmã que ia casar, mas já casou. E tem outra que está tentando casar e ainda não casou. Você conhece, mas ainda está na esperança. Que quando Deus faz promessa, Deus espera que você espere. E Romanos 4 diz que Abraão creu contra esperança. Você sabia que às vezes você tem que crer sem esperar? Sem ver nada? Sem saber de nada? Sem compreender nada? Sem nada que te mova, você tem que dizer: eu creio no Senhor. É igual a vinda de Jesus. Já estou perto dos 50, irmãos. Acho que o Roberto, quantos anos esperando Jesus? Quantos anos esperando Jesus? Meu Deus, irmãos. Por que você espera? Porque tem esperança. Paulo diz: a esperança não se confunde. Se você espera, não tem confusão. Estou falando de 1 Pedro 1:21. Fé, esperança. Se agarre a esses elementos. Por que a gente está aqui tomando a mesa e a ceia do Senhor? É porque a gente tem uma esperança. Qual é a nossa esperança? Vai. Qual é? Jesus vai? Jesus vai. Vamos com força, irmão. Jesus vai voltar. Fazer isso em... Vai, fala, irmão. Até o quê? Sabe o que você tem que partir o pão? Uns é todo domingo, uns é uma vez por mês, outros é uma vez por ano. Nós não estamos presos ao aspecto, mas é a esperança. Sabe por que você parte o pão? É para lembrar que breve você vai ver uma mesa enorme, com todos os eleitos, predestinados, salvos de toda a eternidade: Abraão, Isaac e Jacó, Watmani, Lutero, João Calvino, seu pai, quem morreu na fé. Vai estar todo mundo naquela mesa, amém, irmão? Essa mesa te prepara para outra mesa que Jesus falou: eu tenho uma mesa. O discípulo: meu Deus, se aquelas... Imagina isso aqui. Se esse gostinho do céu é bom, imagina nas bodas. É igual o irmão do Rio fala. É receber Jesus gostoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é uma preparação para as bodas. Aquela grande mesa do Cordeiro, com todo o seu povo. Apocalipse diz: é todas as pessoas de cada raça, tribo, língua, aleluia, e nações. Todo mundo diante da mesa, celebrando o Cordeiro. Porque ele voltou. Não perca a esperança. Estou falando isso porque eu levei um ano para voltar aqui. Então, mas estão os irmãos aqui. Vocês estão aqui na esperança. E se o Senhor voltar, eu lá em São Gonçalo, na região dos Lagos, ou na Costa Verde, ou em outro país onde eu estiver,
nós vamos nos encontrar na parousia. E se eu morrer, não fica chorando, não. Fica, por favor, irmão, nem vai no meu enterro, não. Chorar, não. É só que a gente, se dormirmos, vamos dormir com a esperança da volta de Jesus. E se estivermos vivos, nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Vamos ser arrebatados vivos. Então essa mesa é uma preparação para outra mesa, amém? Você sabia que tem duas mesas, né? Essa aqui é a mesa da preparação. Mas a real mesa é das bodas. Amém? 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 É essa mesa. Por isso que quando eu vi a questão da mesa, eu falei para o irmão, por que todo domingo esse negócio de mesa? Jovenzinho, 10 anos, o irmão falou, essa mesa é para você desejar outra mesa. Eu falei, ué? Ele falou, não, tem uma mesa que a gente vai estar lá junto com o Senhor. E desde então eu me apaixonei por esse negócio da mesa e a ceia do Senhor. Te louvamos nessa noite. Arrependidos por perdermos algum tempo sem compreender a visão do seu precioso sangue, de toda a sua obra, de toda a sua salvação plena. Senhor, desperta os seus filhos aqui na Baixada Fluminense, Igreja em Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Levanta uma geração de homens e mulheres comprometidas com a volta do Senhor. Viverem preparando o coração para sua segunda vinda, Senhor. Não deixe nos perder mais tempo, Senhor, com nossas coisas, nossas casas, nossos filhos, nossos bens. Nós queremos nos comprometer com isso, mas também com a sua volta, Senhor. Acenda o fogo do desejo de esperarmos o Senhor voltar para nós. Quantos irmãos perderam a visão da esperança da vinda de Jesus? Vivem como se Jesus não fosse voltar. Se esqueceram da promessa que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Oh Deus, pode parecer demorado, mas pode ser daqui a pouco. Prepara o nosso coração para não perdermos tempo, Senhor. Queremos ser como as 5 virgens prudentes que encheram as vasilhas de azeite, ficaram o tempo inteiro te esperando, mas o Senhor não veio, elas dormiram. Mas quando o Senhor veio, elas ouviram a voz do noivo. Oh, Senhor, prepara o nosso coração para ouvir a voz do noivo, o tocar da trombeta, o ressoar da trombeta, quando o Senhor nos chamar, para que possamos voltar à sua presença, nos livra de sermos as virgens nécias, viver um cristianismo raso, uma vida de igreja vazia, sem leitura da Bíblia, sem comunhão, sem oração. E quando o noivo veio, elas não tinham azeite, a lâmpada estava apagada. Senhor, acenda a nossa lâmpada nessa noite, aquece o nosso coração, traz um avivamento para nós, Senhor. Desperta o nosso ser, Senhor. Não queremos ser crente de reunião. Nós queremos ser crente que esperam a volta, que esperam as bodas, que esperam estar diante do tribunal e ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Desperta-nos, Senhor, como igreja. Oh, Senhor, desperta-nos nessa noite. Aviva o nosso coração. Aviva nossas esposas. Aviva os nossos filhos. Salva os nossos filhos, Senhor. Salva os nossos vizinhos. Salva os nossos pais. Salva os nossos netos. Salva os nossos irmãos. Salva esse mundo tão caído. Salva o Brasil.
salva as nações. Ah, Cordeiro amado, vem para nós, Senhor. Vem para nós. Não queremos ser só pregadores. Nós queremos ser como João Batista. Preparar o caminho. Oh, Senhor. Prepara o caminho. Prepara-se. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Traz o avivamento para nós. Chega de ser crente teórico. Amém, irmãos. Mas as palavras são